E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre o governo Bolsonaro, o cenário político. Eu estou aqui com o cientista político Bolívar Lamounier. Bolívar, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer participar do seu programa. Boa noite a todos os espectadores da Gazeta. Bom, falar em cenário político no Brasil hoje é falar de um cenário bastante conturbado. A gente não tem situações de crise, de manifestações como estamos vendo no exterior, mas temos uma situação ainda de polarização, de muitos desafios, questionamentos, não é? É falar de um labirinto, de uma instabilidade, uma certa falta de rumos, né? Eu acho que a recuperação econômica caminha, digamos assim, bastante aquém do desejado, mas caminha, né? Nós tivemos uma recessão profunda e a recuperação está sendo muito lenta. Muita gente acreditava que a aprovação da reforma da Previdência imediatamente dinamizaria a economia. Isso não está acontecendo, quer dizer, e não está acontecendo por razões bastante óbvias. Para você ter a economia funcionando, não basta mostrar uma reforma, por mais importante que ela seja, né? É preciso que haja um ambiente favorável aos negócios. E um ambiente favorável aos negócios, aos investimentos, ao investimento estrangeiro, a tudo isto, é composto de vários fatores. O próprio presidente, eu acho que tem um papel um tanto desestabilizador, né? Eu creio que o Brasil precisava, neste momento, de um presidente mais calmo, que falasse menos, que falasse com menos contundência, enfim, que procurasse aproximar as tribos em que o Brasil está dividido e não em botar mais fogo na gasolina. Eu acho que a minha primeira observação seria sobre o presidente. Agora, o outro fator que é de suma relevância, aí nós tivemos notícias boas hoje, é que essa crise toda, que veio com todo o problema da corrupção, atingiu profundamente as instituições do país, principalmente o Supremo Tribunal Federal, né? Mas hoje nós tivemos uma decisão contundente, clara, corajosa do TRF4, o Tribunal Regional lá de Porto Alegre, reafirmando, né, a decisão anterior, inclusive aumentando a pena do Lula. Isso é muito importante porque a decisão do Supremo, né, mandando anular a decisão anterior, por causa da ordem das pessoas que falaram, era uma decisão totalmente equivocada, casuística, sem nenhuma base na legislação. E prevaleceu em alguns processos, mas neste caso especificamente eles falaram que houve o prazo final para as alegações, então não haveria por que questionar isso, né? Exatamente. É claro que se não fosse o Lula o personagem, eles não teriam decidido isso em Brasília, né? Havia aí uma vontade de soltar o Lula. Agora nós vamos ter uma complicação. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, decidiu acertadamente a respeito do COAF, né? Eu, se fosse membro do tribunal, eu iria mais longe, sabe? Não troca de nome coisa nenhuma, mantém a sigla COAF, devolve para a Receita Federal e não nos amole mais com isso. Isso é um mecanismo essencial para combater a corrupção, a lavagem de dinheiro. Então é outra notícia boa que nós tivemos hoje. O placar está favorável à liberação, né? Então vamos esperar a confirmação, a sessão de amanhã. Agora, em relação ao COAF, a indicação de mudança veio do Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes, no auge das discussões que o presidente Bolsonaro tentou trocar o comando do COAF, ele achou que, estando sob a guarda do Banco Central, teria maior independência, mas ficaram dúvidas em relação a isso, né? E era para ter mesmo, né? Porque um órgão que deve ficar na Receita Federal é para acompanhar movimentações financeiras atípicas, quer dizer, incompatíveis com a renda, com o patrimônio das pessoas. E você mexer nisso dá dois motivos de suspeição, dois motivos para ser visto de maneira negativa. Primeiro, dá uma certa impressão de que é para proteger algumas pessoas, inclusive o Flávio Bolsonaro, talvez o próprio Toffoli. Estou dizendo impressão, eu não tenho conhecimento dos fatos, mas que deixa a impressão, deixa. E manda um recado muito ruim para o exterior, né? Parece que o Brasil não está querendo ser um país sério no combate à corrupção. Então, e afeta, inclusive, essa atratividade de investimento. Né? Exatamente. Então, as decisões de hoje, eu acho que não estão completas ainda, mas são favoráveis. Agora, dois personagens estão nos decepcionando e eu acho, do ponto de vista político, do ponto de vista moral,
ponto de vista jurídico, acho que estamos decepcionando e a sociedade deve chamá-los às falas, né? Eu estou falando do presidente da Câmara e do presidente do Senado, Rodrigo Maia e Alcolumbre. Porque é claro que a legislação referente ao trânsito em julgado precisa ser alterada com urgência. Nós podemos fazer agora, no fim do ano, em dezembro, uma lei, um projeto de lei que altere o Código de Processo Penal e o ano que vem corrigimos isso no nível constitucional. Mas isso é essencial para nós acabarmos com essa história de que no Brasil só fica preso quem pode pagar advogado. Exatamente, isso é uma decisão mais geral. No caso do ex-presidente Lula, ele sairia com progressão da pena em relação à primeira condenação que ele teve, foi do apartamento no Guarujá. Então, por aí ele teria progressão da pena, não atingiria. Agora, esse outro julgamento de hoje pode levá-lo para a cadeia de novo. Pode levá-lo de novo, desde que o Congresso haja, né? Desde que o Congresso tome uma dessas duas medidas, quer dizer, um projeto de lei com urgência para tirar, para sanar essa insegurança, essa dúvida que há a respeito desse assunto, que é um assunto crucial para a nossa sociedade, né? E o ano que vem, com mais calma, aí se vota através de emenda constitucional, né, a redação do artigo que diz respeito ao trânsito em julgado. Agora, com essa polarização que nós ainda temos, que vem desde a época das eleições, né? Naquela época o ex-presidente Lula estava preso, mas tinha um candidato que dividiu o segundo turno com o presidente Bolsonaro, e eles mantêm um discurso de polarização mesmo, que divide a sociedade, a gente percebe, principalmente pelas redes sociais, que essa divisão prossegue. Como é que o senhor vê o encaminhamento do cenário político nessas condições, em que se coloca, por exemplo, todo o centro, ou todas as pessoas que não gostam, ou de um ou de outro, como partidários de um ou de outro, como se não se tivesse outra opção no país? São duas rejeições, um rejeita o outro que rejeita a si. Aí para você rejeitar um, você tem que ser favorável ao outro. É como se fossem duas tribos, né? Uma tribalização ideológica que o país vive. O Brasil não é isto, entende? É preciso que as pessoas se compenetrem, que as autoridades se compenetrem, que o presidente da República se compenetre, de que os petistas se compenetrem, de que o Brasil não é isto. Mas eles não vão fazer isso. Não, veja. Todas as indicações vão e Bolsonaro vai manter o mesmo discurso, Denise, e Lula também. Eu sou um pouco otimista, mas eu acredito que certas coisas podem demorar um pouco, mas a realidade acaba se impondo, né? Por exemplo, na América Latina, nesse momento, nós temos pancadarias aí absolutamente desprovidas de sentido, porque você tem que fazer ajustes, né, na economia, nas remunerações, nas aposentadorias, de forma negociada. São coisas complexas. O mundo empobreceu, todo mundo empobreceu. Então, é claro que há ajustes a serem feitos por toda parte. Nós estamos tentando fazer o nosso, ajuste fiscal aqui também. Por quê? Porque o mundo empobreceu. O mundo não cresceu àquelas taxas mirabolantes que se imaginava no segundo governo Lula. Muito pelo contrário, nós tivemos uma recessão terrível e estamos tendo uma recuperação muito lenta, né? Então, um número recorde de desempregados, se você contar os desempregados propriamente ditos com aqueles que já perderam a vontade de procurar trabalho, você chega a quase 30 milhões de pessoas. Quer dizer, a nossa situação é estapafúrdia, anômala, é perigosa. Mas o presidente Bolsonaro parece confiar numa agenda econômica que reorganize a economia, independentemente das condições políticas. Tanto que ele dividiu o próprio partido, que era uma base de apoio importante em votações, votava com ele mesmo tendo divergências internas. Agora não se sabe exatamente o que pode acontecer, porque em alguns casos se criou uma situação quase de raiva. Né? E aí como ficaria? Na minha humilde e respeitosa opinião, eu penso que o presidente Bolsonaro erra redondamente nessa questão. Essa separação entre a política e a economia só existe na prancheta. Alguém pode fazer um desenho e dizer isso é aqui, isso aqui é... Daqui para cá é economia, daqui para cá é política. Isso não existe. As autoridades, as instituições têm que criar o que eu chamei um ambiente de negócios. Um ambiente propício ao investimento, à criação de empregos, ao desenvolvimento tecnológico. Isso tudo exige paciência, exige paz, exige colaboração, não xingamento. País nenhum no mundo jamais cresceu movido pelos xingamentos. Nunca aconteceu na história. É um perfil mais ou menos como o Trump nos Estados Unidos, né? Exatamente.
E lá eles estão crescendo, ainda que seja herança de governos anteriores, de uma fase muito positiva, mas continuam crescendo e Trump conta com reeleição e mantém em alta esse clima que pode dar suporte à parte do eleitorado, o apoio do partido. Há um clima de equívoco, há um clima de exaltação, eu diria de pré-violência, de antivéspera da violência, em vários países, e todos errados, todos por excesso de estilos, não exatamente excesso nas propostas políticas específicas. Há um excesso de radicalização. A eleição americana, presidencial, sempre convergiu para o centro. A última, Trump versus Hillary, radicalizou. Isso não é o normal dos Estados Unidos, isso também vai voltar ao normal daqui a pouco. O Chile, embora as pessoas sintam, né, que ou se sentem frustradas nas expectativas de que vão continuar melhorando, ou se sentem frustradas porque efetivamente perderam renda, mas elas têm que entender que o progresso do Chile, com as reformas feitas, foi extraordinário. O Chile tem uma renda 60% superior, em média, à brasileira. Nós, para alcançarmos o Chile, crescendo a 2% ao ano, nós levamos 30 anos. Só que eles estão insatisfeitos com a situação lá, porque houve uma perda nos últimos anos em relação ao poder de compra. Cada país, as pessoas respondem à sua situação. E as manifestações vão no limite, mesmo sabendo que isso vai trazer mais danos para a economia, não é? Sem saber ao certo como vai se definir, por exemplo, uma constituinte num ambiente como esse. Mas você veja bem, o Chile tem uma tradição de radicalismo esquerda-direita, não é? Então, se a economia frustra as pessoas, se elas se sentem frustradas nas expectativas que tinham, você facilmente bota o fator ideológico, sabe, o combustível ideológico no meio. Então, o que você está vendo no Chile é uma coisa chocante. Entende? Chocante, é violência, é quebradeira, é gente assaltando, é gente assaltando supermercados, é gente pondo fogo em hospitais. Isso é absolutamente impensável. Sabe? Então, eu creio que as lideranças políticas da América Latina, principalmente, precisam fazer um esforço concertado, de tentar fazer a nossa região voltar à sensatez. O mundo empobreceu, nós também empobrecemos. Vou ver aqui o cientista político Bolívar Larmonier. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite para você e para os espectadores. É um prazer participar do seu programa. Obrigada. Laerte, Luciana.